Senhoras e senhores, bom dia. Com as bênçãos e a proteção de Deus, está aberto a 17ª sessão ordinária do primeiro período ordinário, da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, realizado hoje, dia 27 de junho de 2023. Convido o vereador Pastor Guanair para fazer uma leitura da passagem da Bíblia. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos assiste via web e presencial, bom dia. Quero ler hoje o livro de Provérbios, capítulo 19, quando a palavra do Senhor fala no versículo 19 e 20, aliás, 20 e 21. Preste bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação e alcançarás sabedoria. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Amém. A ata da sessão anterior está publicada no Diário da Câmara para conhecimento dos senhores vereadores. A ata está em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Está aprovado a presente ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das publicações, ofícios, requerimentos, pedidos de informação e a correspondência recebida pela mesa, os quais terão encaminhamento regimental. Gabinete do vereador Vandinho, requerimento 061/2023. Solicito à Secretaria Municipal de Infraestrutura a implantação de redutores de velocidade, calotas, tachões, no cruzamento da rua Jorge Berberi, esquina com a rua Martimiano Sobrinho da Silva, próximo ao supermercado Ideal, no bairro São Cristóvão. Gabinete do vereador Vandinho, requerimento 062/2023. Solicito à Secretaria de Infraestrutura que seja realizado serviço de operação tapa-buracos e reparos na rua Coronel Machado Lopes, no número 712 e 1046, esquina com a rua Bom Sucesso, no Jardim Santa Mônica. Gabinete do vereador Vandinho, requerimento 063/2023. Venho por meio desse solicitar que seja feito uma rampa de acesso elevada nos números prediais 176 e 1114, na rua São Gabriel, no bairro Jardim Santa Mônica. Gabinete do vereador Hamilton Lima, o requerimento 066/2023. Venho, através desse, solicitar à Secretaria de Urbanismo operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Pastor Adolfo Weidmann, no bairro Guarituba. Gabinete do vereador Hamilton Lima, o requerimento 067/2023. Venho, através desse, solicitar à Secretaria de Urbanismo placa de sinalização de pare nas esquinas das avenidas Julie Danilenko com a Richard Linkfield, no bairro Guarituba. Gabinete do vereador Hamilton Lima, o requerimento 068/2023. Venho, através desse, solicitar à Secretaria de Urbanismo placas de sinalização de pare em todas as esquinas da planta Guarituba Pequeno, no bairro Guarituba. Gabinete do vereador Hamilton Lima, o requerimento 069/2023. Venho, através desse, solicitar à Secretaria de Urbanismo pinturas e placas de sinalização de lombadas na Avenida Herbert Trapp, no bairro Guarituba. Gabinete do vereador Hamilton Lima, o requerimento 070/2023. Venho, através desse, solicitar à Secretaria de Urbanismo operação tapa-buracos e reformas em todas as ruas da planta Guarituba Pequeno, no bairro Guarituba. Gabinete do vereador professor Gilmar, requerimento 153/2023. Venho, por meio deste, requerer a troca do abrigo de ponto de ônibus localizado na Avenida Frei Rui Guido de Piné, nas proximidades da Capela Mortuária São Roque. Gabinete do vereador professor Gilmar, o requerimento 154/2023. Solicito a compra emergencial de fio de sutura necessário para as atividades dos dentistas que trabalham em todas as unidades básicas de saúde no município de Piraquara, que atualmente estão paralisadas por falta desse insumo. Gabinete do vereador professor Gilmar, o requerimento 155/2023. Solicito a adesão do município de Piraquara ao programa Mais Médicos Brasil, no formato de coparticipação dos municípios. Gabinete do vereador professor Gilmar, o requerimento 156/2023. Solicito que seja encaminhado à Secretaria de Educação do município de Piraquara o seguinte pedido de providências: a disponibilização do histórico escolar dos alunos em formato digital.
Gabinete do vereador professor Gilmar, requerimento 157/2023. Solicito a alteração da forma de atendimento das famílias que procuram as unidades de assistência social em busca de cesta básica. Atualmente, o atendimento é realizado em horários e dias específicos, o que pode não atender às necessidades de todas as famílias em situação de vulnerabilidade social. Portanto, solicito que o atendimento seja flexibilizado, permitindo que as famílias possam procurar assistência quando necessário, independente do dia e horário. Gabinete do vereador Guanair, requerimento 018/2023. Venho, por meio desse, solicitar à Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, Esporte, Cultura e Lazer, assistência social, a manutenção do telhado na quadra poliesportiva da Praça do CISA Betonex. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Eu acho que eu vou... Gilmar acabou se inscrevendo no horário das lideranças. Não sei se nós adiantamos aí, Maneiro. Ah, está chegando? Então, agora será um momento de... Hoje, no grande expediente, teremos um momento de homenagem com a entrega de moção de aplausos aos conselheiros tutelares. Passo a palavra ao cerimonial. Bom dia, senhores e senhoras. Em nome da Câmara Municipal de Piraquara e atendendo o dispositivo do artigo 135 do Regimento Interno, iniciaremos a entrega de moções de aplausos propostas pelos vereadores Guanair Denilson Garcia dos Santos e Hamilton Lima, e aprovado por todos os vereadores desse legislativo aos conselheiros tutelares de Piraquara. O Conselho Tutelar foi criado no dia 13 de julho de 1990, como resultado da Lei 8.069, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Segundo o ECA, os conselheiros tutelares são órgãos municipais destinados a garantir o cumprimento dos direitos da criança e dos adolescentes previstos no Estatuto. A missão institucional consiste em representar a sociedade na defesa dos direitos da população infanto-juvenil, como o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à liberdade, à cultura e à convivência familiar e comunitária. A atuação ocorre em parceria com escolas, organizações sociais e serviços públicos. Tem como objetivo principal garantir que as crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos respeitados. Essa é a principal missão dos conselheiros tutelares, considerados essenciais na proteção da infância e adolescência no Brasil. Convido nesse momento os vereadores Guanair e Hamilton Lima para realizar a entrega de moções de aplausos. A Câmara Municipal de Piraquara, no uso de suas atribuições legais, presta homenagem consignando votos de reconhecimento e aplausos pelos trabalhos prestados ao Conselho Tutelar de Piraquara, zelando pelo cumprimento dos direitos garantidos às crianças e adolescentes aos conselheiros Cristiana Haas, senhora Edneia Keller Maria Barbosa, por gentileza, ao centro do plenário. Pode... Depois entregamos. Vai no centro, lá no meio do plenário. Depois a gente entrega dela. Vou deixar aqui dentro, entrega. Jaquelina de Fátima Borges. Maria José de Lima Batista. Prisciele Lemes. E o William Winter Cristófoli. Aos nossos homenageados, os nossos agradecimentos.
Parabenizar os vereadores Guanair e Hamilton Lima e todos os homenageados pela justa homenagem, né? Vereadores valorizando o trabalho dos conselheiros tutelares da cidade de Piraquara. Passamos a ordem. Você combinou? Alguém quer falar alguma coisa, William? Quer ter a palavra? Pode falar ali, em nome do conselho ali. Não. Bom dia pessoal, bom dia a todos os vereadores aí presentes e todos que aprovaram esse reconhecimento, né, do nosso trabalho, que é um trabalho muito complexo, né, um trabalho árduo. São 5 conselheiros por uma cidade do tamanho de Piraquara, né. No último censo aí já temos mais de 150 mil habitantes dentro da cidade, então vocês devem entender a demanda de 5 conselheiros numa cidade do tamanho da nossa. E eu já justifico, né, a ausência da conselheira Maria, que não pôde estar justamente por estar num atendimento complexo de uma situação de uma família lá no conselho, e a conselheira Cristiane, que é a presidente atual do conselho, ela não pôde estar por motivos de saúde. Tá? Eu justifico a ausência das 2 outras conselheiras que não puderam vir. Mas eu agradeço, em nome do colegiado, né, do Conselho Tutelar de Piraquara, eu agradeço a todos os vereadores por esse reconhecimento do nosso trabalho. Eu quero dizer para os senhores que todos os conselheiros aqui desse município, eles são pessoas comprometidas com o trabalho, e eu me orgulho em poder fazer parte hoje desse colegiado que, graças a Deus, nós temos conseguido impactar positivamente muitas famílias aqui dentro do município e poder, de alguma forma, trazer para o nosso futuro da nossa cidade, que são as nossas crianças, né, os nossos adolescentes, o futuro da nossa cidade, aí poder contribuir aí para o nosso município. Tá, pessoal? Obrigado mais uma vez, em nome do colegiado, e gostaria aí também de agradecer os 2 vereadores que fizeram essa proposição, o vereador Hamilton, o vereador Guanair, muito obrigado, e os demais também, os demais também que aprovaram essa menção de aplauso. Tá? Muito obrigado, um excelente dia, excelente sessão para vocês, que Deus abençoe a todos. Obrigado. Passamos a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Hamilton Lima. Presente. Vereador Cícero, da Terraplanagem. Presente. Vereador Vandinho. Presente. Vereador Guanair. Presente. Vereador Maguila. Presente. Vereador Eugênio. Presente. Vereador Negão da Calha. Presente. Vereador Lúcio Renato. Justificado. Vereador Marcelinho da Saúde. Presente. Vereador Marildo Gomes. Presente. Vereador Professor Gilmar. Presente. Vereador Professor Pedro. Presente. Vereador Nanico. Presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo número 071 de 2023. Processo número 071/2023, projeto de lei número 061/2023. A iniciativa é do vereador Eugênio. Dispõe sobre denomina de Rua Carlos Gess, a rua sem denominação oficial, localizada na Laranjeiras, conforme especifica. Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão global, votação simbólica, maioria simples, primeira discussão. O processo está em discussão? Está em votação. Por ordem, senhor. Só quero dizer para o senhor Eugênio, parabéns, senhor Eugênio, porque lá é na entrada do Pedrinho Geis. Até ele tinha falado um dia comigo, mas aí tinha devido documentação e coisas, daí ele falou com o senhor Eugênio. Quero dar os parabéns para o senhor Eugênio, senhor. Também queria parabenizar o senhor Eugênio, aproveitar a oportunidade, que é uma família, seu Carlos Gess, inclusive nessa casa tem ali uma das netas dele, trabalha com a gente, e o senhor está de parabéns, que é uma justa homenagem. Ali era uma estrada de servidão, né, Cícero? E agora conseguiram aí fazer com que aprovasse, né, o nome desta rua como Carlos Gess. Parabéns, senhor Eugênio.
Processo continua em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrário que se levante. Está aprovado o projeto de lei número 061 de 2023 em primeira discussão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo 077 de 2023. Processo número 077/2023, projeto de lei número 067/2023. A iniciativa é do Executivo Municipal. Dispõe sobre, institui e regulamenta a licença ambiental do município de Piraquara, cria as taxas ambientais e dá outras providências. Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão global, votação simbólica, maioria simples, primeira discussão. O processo está em discussão. Pela ordem. Com a palavra, vereador Gilmar. Ontem, nossa Comissão do Meio Ambiente avaliou esse processo e pedimos a presença dos técnicos da Secretaria para que tirassem algumas dúvidas referentes a essa situação toda, né? Na realidade, porque percebemos que nós não tínhamos um regramento ainda de forma clara, estabelecendo alguns critérios básicos de zoneamento, de licença para retirada de terra e de aterro, enfim, algumas questões ambientais que estavam ainda precisando de um balizamento. Então, com esse novo projeto que vem, nós teremos um balizamento ambiental na cidade, teremos uma certa autonomia também, né, perante ao IAT, no sentido de estar definindo algumas situações. Mas, mesmo assim, ainda ficamos à espera do plano diretor, porque boa parte de toda a situação que venha a ser um pouquinho mais complexa passa pelo governo do Estado e precisa do envolvimento deles dentro de algumas determinações internas nossas. Então, espero que esse regulamento não fique apenas no papel, que seja cumprido, né, algumas situações, né, porque muitas vezes temos inúmeras leis, inúmeros regulamentos, inúmeras situações, e lá na ponta acaba não acontecendo nada, né? Então, espero que as coisas saiam do papel e que se efetivem e que a gente preserve o meio ambiente, as nascentes e tudo mais que se necessita dentro do que nós temos como compromisso ambiental. Obrigado. Processo continua em discussão. Vereador Marcelinho. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população aqui presente, aos internautas que nos veem pelas redes sociais, muito bom dia. Também comungo do mesmo pensamento do professor Gilmar. Também aqui quero pedir ao senhor presidente dessa casa que oriente, né, o executivo a mandar com mais tempo, né, porque assim, essa lei tem 54 artigos, chega a toque de caixa, não dá para avaliar, né, assim, de forma pormenorizada, de chamar os outros vereadores para fazer uma discussão mais ampla, sabe? E assim vem, e a gente tem que aprovar correndo as coisas, sabe? Ontem nós seguramos na comissão de meio ambiente até para dar uma verificada, daí chamamos técnicos para tirar algumas dúvidas nossas. Então, assim, tem umas questões muito importantes, porque assim, o foco, né, o viés do município é ambiental, tem umas coisas que nos chamam a atenção, como o professor Gilmar falou ali, a questão de condomínios de alto padrão na nossa cidade, que não que muitas vezes são construídos e não têm licença ambiental municipal, porque o município não pode emitir licença ambiental. Daí tem uma regra no estado do Paraná, e o próprio estado do Paraná, não sei, né, porque eu não tenho conhecimento, se está liberando via IAT essas licenças ambientais, que muitas vezes alguns condomínios de alto padrão, em lugares assim que fundo de vale, sabe, onde tem nascentes, e assim, para um munícipe qualquer é difícil ele conseguir qualquer licença, e esses condomínios de alto padrão estão conseguindo. Então, mais uma vez, a gente tem que pensar nisso, fazer uma discussão mais ampla, e volto a dizer, ó, quando vier projetos dessa magnitude, assim, não dá para ficar aprovando a troca de caixa. Acho que a discussão tem que ser mais ampla com todos os vereadores, de repente com audiências públicas. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Por ordem, continua em discussão. Por ordem. Guanaíra. Comunga da Guanaíra? Só para contribuir, quero parabenizar a comissão de vocês. Nós também, quanto CCJ, presidentes da CCJ, juntamente com Pedro e Vandinho, nós alertamos também e apontamos isso. Eu acho que precisa-se rever muitas coisas. E essa lei não veio em regime de urgência,
mas como hoje é a última sessão ordinária, nós não poderíamos segurar esse projeto por causa que ele prejudicaria o município em certas coisas. Mas comungo que essa lei ela já está na prefeitura há algum tempo e eles poderiam ter mandado antes para a gente. Mais uma vez, eu condeno novamente a Procuradoria do nosso município, que tem brincado com essa Casa de Leis. Eu acho que eles precisam agilizar, não só a Procuradoria, mas toda a sessão, todo o rito que eles têm lá para mandar esses projetos para a Casa de Leis, porque eles precisam discutir. Logo, logo vai vir para essa Casa de Leis, vereador Maguila, sobre o GEL, que, infelizmente, eu tive uma reunião sexta-feira e é impressionante, vereador Marcelinho e vereador Vandinho, o quanto que nós nos prejudicamos. Nós temos imóvel avaliado 4 vezes mais, 5 vezes mais do valor que é cobrado o imposto. Então, aí depois estoura lá no contribuinte e estoura também nas coisas que nós temos que fazer muitas das vezes para diminuir gasto e para diminuir receita no nosso município, para diminuir gastos da receita do nosso município. Então, parabéns a todas as comissões que têm, mais uma vez, mostrado que têm trabalhado com seriedade pelo nosso município. Seria só isso. Continua a discussão, vereador Cícero, depois Vandinho. Comunga com a fala dos nobres vereadores, senhor presidente, porque lido com terraplanagem há quase 30 anos na cidade. Graças a Deus, nesses 30 anos nunca recebi uma multa ambiental, porque sempre tentei fazer meu trabalho certo. E se alguém quiser tirar dúvida, é só chegar no meio ambiente dessa cidade. Há 30 anos trabalhando com terraplanagem, nunca levei uma multa e sempre oriento as pessoas. Mas não gosto da atitude da parte do meio ambiente, que as pessoas para pegar 100 metros cúbicos de terra para retirar do seu terreno, que seria 8 caminhões no truque, é um parto danado. E tem que ir para o Instituto IAT. As pessoas que têm alguns terrenos grandes para fazer aterro que não tem áreas de APP, para pegar uma licença ambiental tem que fazer um corre danado lá no IAT, vai com um, vai com outro e leva 1 ano, 2 anos, a pessoa chega até a desistir. E às vezes um coitado que compra lá 3, 4 viagens de terras, coloca na frente da casa dele para colocar numa fundação, é notificado pela prefeitura que tem que tirar ligeiro aquela terra. E para você cortar um barranco ali, que não tem, eu estou falando de propriedade própria, porque aqui no centro aqui de Piraquara, do lado da Ferrilândia, foi um parto para o cara tirar aquela terra ali. Que hoje é um estacionamento daquela panificadora. Não tem nascente, não tem nada, um terreno seco, e a prefeitura, o nosso município não pode dar licença. Nem para tirar, por último, professor Gilmar, nem 100 metros cúbicos eles estão dando. Aí você vai correr no IAT, o IAT nega tudo, não, vocês têm que... Vai no IAT, eles dizem que é o município, vai no município e diz que é IAT. A secretária Galerane é muito amiga minha, mas ela tem que se empenhar nisso, porque a gente ouve muito não, 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 não. Eu concordo que não dá para desmatar, que não dá para tirar material aonde a torta e a direita, mas tem que ter um posicionamento, porque a pessoa vai até lá. E daí é só mandar o técnico lá e olhar e ver, não, dá para liberar aqui, não tem nada, vamos liberar. Mas até 100 metros cúbicos, que é 8 caminhões de terra para tirar, Maguila. Ou os caras tiram clandestino, ou não tira, ou não mexe. Aí as pessoas ficam naquela eu vou pegar 5 mil de multa, às vezes prefere pagar 3.500 à vista da multa, mas fazer o serviço, negão. Tem que agilizar, tem que ser agilizado. O meio ambiente está travado. E quem tem que destravar é você, secretária. Não é o Cícero, vereador, não é o prefeito, você está na pasta para isso. Seria sim um bom dia. Processo continua em discussão. Bom dia. Vereador Vandinho. Questão de ordem. Muito bom dia, nobres vereadores, população presente e população que nos acompanha pela internet. Muito bem, Cícero, o meu raciocínio acompanha o seu. O que me preocupa muito é esse conflito de competência aí, né? Realmente esse atraso, essa morosidade, porque muitas vezes existe um marco divisor aqui no município de Piraquara, que é o nosso a Regis Bittencourt ali. Algumas das autorizações, algumas das permissões, algumas das licenças, o município é competente, outras é o IAT.
E quando, no tocante ao IAT, meu Deus do céu, demora meses, se não anos, atrasa grandemente aqui alguns empreendimentos. Outra preocupação nossa na CCJ também era no tocante aqui à majoração das taxas. Até então não vieram para nós as taxas que ainda estão vigentes no município para nós conflitarmos, compararmos se há uma majoração ou se estão só criando tão somente algum rol de taxas a mais do que das já existentes. Então, a minha preocupação é essa também, e no que diz respeito ao conflito, o Cícero foi preciso aqui, realmente, no projeto que vem aqui aumentar a autonomia do município, é importante. Obrigado, era só isso para contribuir. Não sei se até a segunda discussão pode vir as taxas que estão vigentes. Obrigado. O processo continua em discussão, está em votação, os vereadores favoráveis, preço sentado. Os contrários que se levantam, está aprovado o projeto de lei 067 de 2023 em primeira discussão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo número 078 de 2023. Processo número 078/2023, projeto de lei número 068/2023. A iniciativa é do Executivo Municipal. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 1.500.000 e dá outras providências. Parecer favorável das comissões técnicas competentes. Discussão global, votação simbólica, maioria simples. Primeira discussão. O processo está em discussão, está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Está aprovado o projeto de lei número 068 de 2023 em primeira discussão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo 079 de 2023. Processo número 079/2023, projeto de lei número 069/2023. A iniciativa é do Executivo Municipal. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 1.032.062,59 e dá outras providências. Parecer favorável das comissões técnicas competentes. Discussão global, votação simbólica, maioria simples, primeira discussão. O processo está em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Está aprovado o projeto de lei número 069 de 2023 em primeira discussão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo número 080 de 2023. Processo número 080/2023, projeto de lei número 070/2023. A iniciativa é do Executivo Municipal. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 60.000 e dá outras providências. Parecer favorável das comissões técnicas competentes. Discussão global, votação simbólica, maioria simples, primeira discussão. O processo está em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Está aprovado o projeto de lei número 070 de 2023 em primeira discussão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo 081 de 2023. Processo número 081/2023, projeto de lei número 071/2023. A iniciativa é do Executivo Municipal. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa vigente no valor de R$ 100.000 e dá outras providências. Parecer favorável das comissões técnicas competentes. Discussão global, votação simbólica, maioria simples, primeira discussão. O processo está em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Está aprovado o projeto de lei número 071 de 2023 em primeira discussão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo número 082 de 2023. Processo número 082/2023, projeto de lei número 072/2023. A iniciativa é do vereador Marildo. Dispõe sobre: concede o título de cidadão honorário do município de Piraquara à senhora Maria da Luz Borges Carvalho. Parecer favorável das comissões técnicas competentes. Discussão global, votação simbólica, 2/3, primeira discussão. O processo está em discussão. Senhor, questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marildo. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade presente, um bom dia a todos.
Queria aqui aproveitar, né, para pedir os votos para a Maria da Luz Borges. Acho que a maioria daqui conhece, né? Acho que já foi até professora sua, né, presidente? Sim. Acho que a Ana conhece, quem trabalha na área de educação, a Silvia conhece, a Dona Maria. Presta um valoroso trabalho aí na área de educação há quase 40 anos. É uma mãezona, hoje trabalha na direção do CEMEI, da Vila Militar. Eu acho que muitas pessoas me cobrou que prestasse uma homenagem à Dona Maria. Ela é uma pessoa muito querida. E eu resolvi dedicar esse título de cidadã honorária para a Dona Maria. Eu acho que está muito em boas mãos, né? Queria aqui pedir o voto para os nobres vereadores aí. Seria isso. Continua a discussão, vereador Vandinho. Senhor presidente, eu novamente, vereador Marildo, parabéns pela iniciativa. A professora Maria da Luz, ela é merecedora. Tive o privilégio de conhecer ela com 5 anos de idade, quando a minha mãe ainda trabalhava como merendeira no Colégio Hermínio, lá próximo da casa do vereador Maguila. Maria da Luz é uma pessoa fantástica, trabalhadora, pessoa que se dedicou a vida inteira ao magistério municipal e continua ainda, né, na ativa, uma pessoa proba, idônea. Olha, os adjetivos aqui são ilimitados aqui para qualificar a dona Maria da Luz, professora que me cuidava, inclusive a minha mãe me levava, naquele tempo eu não tinha condições de pagar uma diarista, uma babá, eu acompanhava minha mãe, e nós subíamos ali a antiga Avenida Brasília a pé, e minha mãe trabalhava, e nós descíamos a pé também, no Colégio Hermínio, e a Maria da Luz sempre, quando podia, dava uma carona para nós ali. Então eu tenho a dona Maria da Luz como uma segunda mãe, ela me cuidava, me alimentava, enquanto minha mãe estava trabalhando ali. Então, a Maria da Luz, ela é merecedora. Parabéns, Marildo. Louvável aí. Continua a discussão. Obrigado. Queria também parabenizar o vereador Marildo e, principalmente, eu sempre digo, a minha eterna professora. Essa casa, cada vereador tem a possibilidade de dar um título, 2 por mandato, e nesse mandato nós demos o título, né, por Ortega, a pedido do município. A dona Maria da Luz é merecedora, tive e tenho a felicidade de conhecê-la há mais de 45 anos, né, porque ela é uma das pioneiras da Vila Vicente Macedo, além da sua força de vontade de contribuir com o ensinamento, né, para muitos alunos do município de Piraquara. Ela tem uma força muito grande na questão religiosa dentro da Assembleia de Deus, né. Nós, com o vereador Maguila, temos o privilégio de sempre sermos amigos, né, até do falecido Zezinho, esposo dela, e a gente sabe que ela é uma pessoa que realmente merece. Sabemos que existem muitas pessoas que foram homenageadas nessa casa com título de cidadão honorário e não contribuíram 1/3 com quem a dona Maria da Luz contribuiu para a cidade de Piraquara. Então, uma justa homenagem. Quero parabenizar o vereador Marildo, né, por essa justa homenagem, e dizer que a Maria da Luz é uma pessoa que está dentro do nosso coração. A gente tem um carinho muito especial por ela, né, até porque nos ajudou muito aí na nossa infância e na nossa juventude na Vila Vicente Macedo. Parabéns. O processo continua em discussão. Senhor presidente. Vereador Hamilton Lima. Eu também quero parabenizar a dona Maria da Luz também. Conheço há muito tempo ali da Vila Macedo, conheço a família dela. É sogra do pastor Moracir, gente boa, família querida. Ela é uma pessoa extraordinária. Parabéns, Marildo, pela indicação. É de pessoas assim que merecem a diplomação, essa indicação, e esse diploma tão seleto tem que selecionar as pessoas que a gente entrega, e a dona Maria da Luz é merecedora. Parabéns. O processo continua em discussão. Senhor presidente, queria Vereador parabenizar Maguila. a iniciativa do vereador Marildo. Acertado o título de cidadão honorário a Maria da Luz, uma pessoa merecedora desse título. Então, tem o nosso apoio incondicional, vereador. O processo continua em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários que se levantem. Está aprovado o projeto de lei número 072 de 2023 em primeira discussão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo número 088 de 2023. 83, desculpa.
Processo número 083/2023, projeto de lei número 073/2023. A iniciativa é do Executivo Municipal. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 125 mil e dá outras providências. Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão global, votação simbólica, maioria simples, primeira discussão. O processo está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Está aprovado o projeto de lei número 073 de 2023 em primeira discussão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo número 084 de 2023. Processo número 084/2023, projeto de lei número 074/2023. Iniciativa Executivo Municipal. Dispõe sobre: autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 54.599,44 e dá outras providências. Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão global, votação simbólica, maioria simples, primeira discussão. O processo está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Está aprovado o projeto de lei número 074 de 2023 em primeira discussão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo número 085 de 2023. Processo número 085/2023, projeto de lei número 075/2023. A iniciativa é do Executivo Municipal. Dispõe sobre: alteração da Lei Municipal 930/2007, que institui o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Parecer favorável das comissões técnicas competentes, discussão global, votação simbólica, maioria simples, primeira discussão. O processo está em discussão. Questão de ordem, presidente. Vereador Vandinho. Nobres vereadores, eu quero aqui conversar com Vossa Excelência para ver se nós conseguimos aqui construirmos juntos a redação do artigo 7º, tendo em vista que a complexidade desse processo, bem como aquele que nós agora há pouco discutimos das taxas ambientais e licenças, que foi aprovado em primeira discussão, porque hoje nós estamos discutindo a legalidade do projeto. O município aqui visa alterar a lei municipal número 930 de 2007. É um processo pró-fisco, pró-fazenda municipal, pró-sujeito ativo, que é o município tributário, só que em detrimento ao sujeito passivo, que é o contribuinte. O artigo 7º diz que a lei entrará em vigor na data de sua publicação. O que eu peço aqui, até imploro aos vereadores, que nós consigamos aqui uma vacatio legis, um período de vacância, até que o sujeito passivo, o contribuinte, aquele, Maguila, que no momento de pandemia se viu obrigado a montar uma empresa porque foi demitido lá da Audi, da Volkswagen, da sua empresa, porque em razão do elevado índice de desemprego. Aí teve que abrir uma PJ. Esse cara vê o contador uma vez por ano. E a complexidade desse projeto aqui está transformando todos os processos administrativos em processos eletrônicos. E se adequando a um decreto-lei de número 794 de 2018. Ora. O município, desde 2018, não se adequou e não alterou a lei municipal para transformar todos os processos administrativos em processos eletrônicos. A minha preocupação é aquele tiozinho que teve que abrir uma pessoa jurídica de jardinagem e paisagismo, que abre o seu e-mail uma vez a cada 6 meses. Está dando a possibilidade do município notificar ele eletronicamente, vai ter uma enxurrada de inscrição em dívida ativa, vai ter uma enxurrada de execução fiscal de forma injusta. Então, eu não sou contra que o processo seja eletrônico, que o município cobre com agilidade, até porque quem deve tem que pagar. Mas agora tem que dar um tempo para o contribuinte, aquele tiozinho que teve que abrir uma empresa de pintura, Cícero, porque foi demitido do seu emprego, abriu uma PJ lá, um CNPJ, só pagou o contador para abrir. Depois, ele não teve condições de arcar com os honorários do contador. A minha preocupação é, vou tirar como exemplo aqui o Refis. Nós votamos o Refis aqui, que isenta juro e multa. Eu desafio aqui, muitos dos senhores e das senhoras não sabem que foi votado o Refis, porque falha na Secretaria de Comunicação, o vereador Nanico. Para mim, a Secretaria de Comunicação deveria hastear
banners nas principais vias de todos os bairros, ampliando a divulgação, dizendo que foi aprovado o refis e que venha acertar as suas contas, venha quitar os seus débitos. Então, o artigo 7º, é necessário, vereador Gilmar, vereador professor Gilmar, Vossa Excelência, que é líder do governo, vamos conversar com o Executivo, vamos propor, ver se há possibilidade, essa lei entrará em vigor 90 dias após a data de sua publicação, até que todos os contribuintes, todos os sujeitos passivos do ISS, do Imposto sobre Serviço, ISS-QN, de qualquer natureza, tomem conhecimento, tem um prazo para se adequar, porque está digitalizando o processo. Muitas vezes ele faz tempo que não conversa com o seu contador. A minha preocupação é isso. Agora, se ele deve, tem que pagar mesmo. Se não pode pagar à vista, parcela, ainda mais agora que vai ter o refis. E até aposto que ele também agora vai tomar conhecimento do refis, que talvez nem o refis ele tenha conhecimento. Então, um prazo razoável aí de 90 dias não vai prejudicar o Executivo, porque mesmo o Executivo, esse decreto que ele está se adequando é de 2018. Só agora, em 2023, o município está se preocupando aí em digitalizar e transformar o processo eletrônico. Então, quero construir juntos com Vossa Excelência, ver se tem a possibilidade de nós alterarmos o artigo 7º, concedendo, sim, um prazo de 90 dias para o contribuinte, para que ele tenha conhecimento que vai ser informatizado, vai tornar o processo eletrônico e que ele pode ser notificado eletronicamente, via e-mail ou outro processo, até que ele tenha condições de constituir um contador e assim, por consequência, também consiga ter acesso a algumas informações. Então, essa a minha preocupação. Quero ver se... o processo é legal, é óbvio, né? Hoje é a primeira discussão, mas na segunda, dá para nós propormos ali na CCJ, mudarmos a redação do artigo 7º, para que dê um prazo de 90 dias para o contribuinte se preparar, o sujeito passivo, para que ele não seja surpreendido aí com uma notificação aí de um débito elevadíssimo, porque a minha preocupação, vereador Mariano, não é com aquele empresário que tem condições de contratar um contador, é com aquele tiozinho que se obrigou a montar uma empresa de jardinagem, paisagismo, eletricista predial, um pequeno construtor, os MEIs, os empresários de pequeno porte, as empresas limitadas, enfim, todos aqueles que não são dotados de recursos financeiros para contratar um técnico. Muito obrigado, presidente, era essa a minha preocupação. Senhor presidente, vereador Vandinho e Guanaí, que somos da CCJ, vamos propor aqui, então, uma emenda, em vez de 90 dias, vereador, vamos colocar 60 dias. A gente propõe essa emenda, vou ver com o jurídico se tem legalidade essa questão da emenda, né? E aí eu acho que em 60 dias todos os contribuintes podem se adequar a esse projeto, né, e não serem pegos de surpresa. Então nós, enquanto CCJ, acho que vamos então apresentar essa emenda para a próxima sessão já, para amanhã já, dando aí o prazo então de 60 dias aí de adequação da lei. Pela ordem. Continua a discussão, Gilmar. Concordo plenamente, também acho que as pessoas não devem ser pegas de surpresa. Acho que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, acredito, né, veja eu, que tem um trabalho junto ao SEBRAE de orientação a esses pequenos e médios empresários, né, porque ninguém abre empresa sem ter a participação de um contador. Ninguém faz nada dentro do processo fiscal, o Negão sabe o que eu estou falando, é empresário, de abrir uma empresa e não ter um contador cuidando da sua vida. Mas, se esse pequeno empresário, se esse MEI não tem um contador, cabe à Secretaria da Ação Social estar desenvolvendo políticas de atendimento a essas pessoas, para que eles não fiquem inadimplentes. Porque, independente de qualquer situação, a partir do momento que uma empresa angariar mais do que R$ 27.800, ela tem que, por ser MEI, mesmo assim, declarar imposto de renda. E se declara imposto de renda, muitas vezes tem que ter um contador. Então, cabe à municipalidade estar dando esse apoio logístico nesse sentido. Concordo plenamente e acho que também temos que cobrar esse trabalho do SEBRAE e toda essa situação dentro da nossa cidade. Obrigado. Continua a discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Está aprovado o projeto de lei número 075, de 2023, em primeira discussão. Antes de eu passar aqui a fala da liderança, né, queria comunicar aí a nossa assessoria de comunicação, que a conselheira tutelar chegou, e de repente ela queira fazer uma foto aqui junto com os vereadores
Guanair e Hamilton Lima, daí seria interessante. Dona Maria. Dona Maria está aqui. É bom que já deixa aí para fazer a correção. Terminada a hora do dia, passamos o horário das lideranças. Quem vai falar é o vereador Gilmar. Guanair, também se quiser levar o diploma, eles podem já resolver isso. Bom dia a todos e a todos aqueles que nos ouvem via internet. Hoje trazemos alguns assuntos. Gostaria de estar comunicando que as obras do qual aprovamos aqui na cidade, algumas, né, estão em pleno andamento, de pavimentação, algumas de drenagem, terminal de ônibus, que foi um investimento do governo do estado do Paraná. Governo hoje, Ratinho Júnior, que apresentou um projeto de lei, chegou junto à Assembleia Legislativa, e no seu artigo 38A, autoriza o reajuste de 13,25% para os professores do quadro próprio de magistério e 5,79% para os demais servidores executivos. Parabéns ao Ratinho, saneando a economia do estado do Paraná e reconhecendo a valorosa profissão dos servidores públicos da área de educação, né, professor Pedro, do qual fazemos parte. Hoje, como líder do governo, queria deixar uma preocupação aqui aos senhores vereadores em relação à Secretaria da Ação Social. Temos um recurso parado, já tenho falado isso várias vezes, um recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no valor de mais ou menos R$1,5 milhão de reais. Estão parados há mais de 8 milhões, senhores vereadores. São 8 milhões parados há mais de 8 anos. E esse recurso foi angariado por essas entidades públicas, que foram atrás do Banco do Brasil, atrás do Banco Itaú, de outros parceiros. E esse recurso está lá. Quem angariou esse recurso foram eles. Para que eles possam colocar esse recurso em atividade, eles têm que desenvolver projetos. Esses projetos têm que ser aprovados. Tem que ser aprovado. E uma vez aprovado, eles recebem o recurso. E depois eles têm que prestar conta desse recurso. E ao prestar conta, isso cai para o executivo avalia e está resolvido. Eu não entendo por que a demora de repassar esse recurso para essas entidades que precisam tanto. Daí, outra preocupação como líder do governo. Passo aos senhores. Fizemos aqui a liberação dos recursos referente às cestas básicas. Essas cestas foram repassadas e compradas pela Secretaria da Ação Social. Tenho recebido inúmeras reclamações, acho que os vereadores aqui concordam, da demora do atendimento dessas pessoas nos CISAs e nas unidades de ação social, para a realização da verificação da necessidade dessas pessoas humildes. Quem passa fome não pode esperar. Quem passa fome não pode esperar um mês para ser atendido. Então, você verifica os horários de atendimento, os assistentes sociais estão marcando de meia em meia hora o atendimento com as famílias, marcando atendimentos para daqui 20, 30 dias. E como eu disse alguns segundos atrás, a fome não espera. E nós liberamos aqui com muita rapidez. Então, nós temos esse problema da ação social, da agilidade da ação social no atendimento da cesta básica a essas famílias. Temos um problema da questão do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente. E começo a perceber, senhores vereadores, que nós temos um problema na Secretaria da Ação Social. Eu acho que está começando a chegar a hora de pedirmos a saída dessa secretária. De pedirmos a saída da secretária da Ação Social, para que ela venha atender às necessidades da população. Independente da nossa posição,
do nosso entusiasmo, das nossas aprovações. Aqui hoje aprovamos vários recursos, aí acima de R$1 milhão, da saúde, do meio ambiente, de várias pastas. Temos feito a nossa parte aqui. Não é justo que alguns secretários não tenham e não estejam fazendo o seu papel com agilidade e com rapidez para atender o nosso munícipe, porque nós aqui fazemos com rapidez e agilidade. Como há pouco falamos, vêm os projetos com 50 e poucos artigos e temos que avaliar rapidamente, independente da situação, porque não há tempo. A mesma coisa que foi feita no projeto dos servidores da questão da saúde. Foi avaliado lá com os servidores, com o sindicato, estavam todos sentados lá. Estavam todos sentados lá, na mesma mesa que nós. Então, nós fazemos a nossa parte. Nós fazemos. Ao que nós não entendemos é, muitas vezes, alguns posicionamentos contraditórios e contrários em relação a alguns caminhos que são tomados. Então, eu peço aqui a reavaliação dessa secretária, no sentido de que nós possamos, sim, identificar uma pessoa que dê andamento às necessidades da comunidade como um todo. Passamos às explicações pessoais com a palavra o vereador Cícero. Senhor presidente, nobres vereadores, senhor presidente, quero agradecer a organização da festa de Roça Nova que estivemos no último final de semana, pela organização, pelos meninos, pelas cavalgadas que esteve lá. O professor Gilmar estava lá, né, Gilmar? De vereador, acho que era eu e o Gilmar, só que estivemos lá na festa. Foi uma festa muito bonita e, enfim, teve uma festa boa. E agradecer também o bom andamento aí das partes de pavimentações que está acontecendo na nossa cidade. E falar sobre o que o Gilmar falou ali, até que acho que a menina lá até chamou o Gilmar de mentiroso ali, meio por cima ali. O que acontece? Sobre lá a discussão do quadro do que foi votado. Participei da primeira reunião, sim. A Lorici estava lá, foi falado, a associação esteve, o sindicato, porque hoje eles estão perguntando, sabe que alguns professores... Não, foi discutido, sim. É que agora no final, no final, no andar das carruagens, está sobrando só para os vereadores. Mas sabe de quem que o sindicato e a associação teria que postar algumas fotos ali, como os postados dos vereadores que votaram contra? Não é só de nós. Teria que postar foto do sindicato. Teria que postar foto da associação. Teria que postar foto da secretária Lorici. Teria que postar foto do Bonitinho, do prefeito Josimar, que estava junto com nós. Teria que postar foto deles. Porque o projeto veio aqui para nós discutido lá junto. Foi discutido. Se alguém pode sair fora e dizer que não foi, mas o projeto foi discutido. Na primeira eu fui. Na segunda tarde foi o professor Gilmar. O professor Gilmar e o Eugênio foram. Aí sobrou para os vereadores. Mas sabe de quem tem que postar foto? Do sindicato, da associação e do Bonitinho do prefeito Josimar. E da secretária da Educação, a Lorici, que esteve lá junto conosco. Chegou aqui, o projeto não era ilegal, chegou aqui com avaliação de lá, junto conosco. Não foi nós que votamos. Porque até o Guanair até estava meio doente, não veio. Eu estava de atestado e vim votar. Porque já saiu com a avaliação de lá. Não foi nós que quisemos prejudicar ninguém. Aí sobrou para nós. Tudo bem, nós estamos pagando o preço. Mas não que nós queremos tirar alguma coisa de alguns funcionários. Foi combinado lá, conversado lá. A Lorici participou. Teve duas reuniões. A primeira eu fui, eu participei. Colocaram o que deveriam cortar do que o que deveria de não cortar. Entendeu? Sabe o que tem que fazer na próxima? Chamar os funcionários aqui
não chamar o sindicato, porque o sindicato estava lá, não resolveu. Não foram, estavam lá. Temos que chamar os funcionários para discutir. Isso eu estou falando em resposta lá para quem está me perguntando, que nem o Ode, que perguntou hoje, o Edmar, que chegaram diferente. A professora Magda lá perguntou para mim, a Elisângela, qual vereadores que votaram? Eu disse, eu só assisti o YouTube da Câmara, eu fui um que votei, não precisa perguntar. Vem com aquela, tipo, dizer uma... tipo assim, presidente, com aquele ar de as cascas, dizendo, ai, quem que votou? Eu votei. E não estou fugindo do que eu votei. Votei porque eu participei de uma reunião com a secretária, com alguns membros do sindicato. Agora, o sindicato que nessa parte foi pelego. Seria isso um bom... O sindicato foi pelego. Seria isso um bom dia a todos. Com a palavra, o vereador Gilmar. Vou retornando a palavra. Estavam de tarde, sentaram com a secretária de Ação Social, aliás, de Administração, secretária de Educação, com o prefeito. Estávamos de frente. Pelo menos ouviram, mas ouviram o que ia acontecer. E não retrucaram, na hora que tinha que retrucar. Então, não venham chamar de mentiroso. Mentirosos são aqueles que estavam lá e se omitiram. Vergonha. Vergonha quando vemos pessoas não assumirem o seu posicionamento, querendo tirar do seu lado a sua responsabilidade. E é bem isso, vereador. Bem isso, vereadores. Temos que chamar aqui para dentro as discussões de maneira mais ampla e não para discutir com 3 ou 4 pessoas, que, pelo que eu vejo, não representam a grande maioria. Temos um problema a ser verificado nessa cidade, na questão de ação social e na questão do meio ambiente. Tanatopraxia. Temos tido cobranças ilegais na cidade, de famílias carentes que recebem o benefício da ação social, e quando recebem o benefício da ação social, os mesmos ainda são cobrados novamente da situação quando deveriam ser isentos. Isso acaba trazendo um dano financeiro a essas famílias. E ao trazer o dano financeiro às famílias, fazem com que, no momento de luto, no momento de fragilidade emocional, as famílias acabem pagando essa taxa, uma taxa muitas vezes ilegal, porque eles foram beneficiados pela ação social. Fiz um DOC da semana passada, pedindo esclarecimentos de uma das famílias que teve que pagar a tanatopraxia. E recebi a informação que a taxa foi cobrada de maneira regular. Não vejo como maneira regular, porque até mesmo a taxa de deslocamento que a empresa cobrou, que deveria ser baseada em unidade fiscal municipal, que é 0,0018, daria naquele momento R$13, cobraram R$389 da família na questão do deslocamento. Então é uma situação preocupante que temos que verificar. Fico feliz com o programa Mais Médicos do governo federal. Na semana passada, soube que a Secretaria Municipal de Saúde autorizou, através do convênio, que teríamos condições de contratar 42 médicos, mas vamos chamar inicialmente 13. Esses 13 médicos, com certeza, vão atender a demanda dos postos de saúde, das unidades, dos atendimentos familiares que são realizados em suas residências. Ainda falta o nosso projeto, que é a telemedicina, que vai ainda desafogar ainda mais a situação da cidade. Isso é muito importante, no sentido de estarmos atendendo a população como um todo. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Marcelinho da Saúde.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população aqui presente, aos internautas que nos veem pelas redes sociais, muito bom dia. Senhor presidente, eu acho que nós vivemos uma fábula na cidade de Piraquara, um conto de fadas, porque está tudo, assim, vários vereadores que já me antecederam, falando de deficiências em políticas públicas. E assim, a gente estuda e vê o que está acontecendo, o que pode propor, e a gente não consegue vislumbrar um norte, porque o executivo lavou as mãos em 2 anos e meio. O que aconteceu na nossa cidade? Vereador Hamilton Lima, o senhor que representa junto comigo, com o vereador Eugênio, nossa região, licitação da Vila Mariana, as ruas, faz quase um mês que foi assinado o contrato, até agora nada. Mas assim, quando versa sobre política de recursos humanos, quando é para prejudicar servidor, o executivo atua e joga a naba para a Câmara, para expor vereador, sabe? E sempre no final se alega falta de recurso financeiro. Mas vamos lá, pois bem. Agora, esses dias, semana passada, saiu uma licitação, assim, desencadeada de 10 milhões de reais em pedras e areia. Pasmem, pedras e areia, com recurso livre. Recurso livre que poderia ser investido na saúde, na assistência social, em qualquer outra política pública, mesmo que seja registro de preço. Os caras querem, assim, é uma malversação do dinheiro público. Indícios robustos de corrupção. Por quê? Porque, vereador Marildo, é difícil fiscalizar pedra, pesar pedra, fiscalizar os caminhões que chegam, a pedreira. É só nota fiscal e dinheiro. E assim, a malversação do dinheiro público na nossa cidade é numa crescente danada. Soma-se esses 10 milhões, mais os 5 milhões das manilhas. Se todas as ruas que serão pavimentadas, já está incluído manilha. Então, 15 milhões, se fosse investido em saúde, o tanto que nós ajudaria a saúde da nossa cidade. Ou se fosse feito pavimentação, vereador Cis, quantas ruas não seria pavimentado? Quantos quilômetros? Não, mas 10 milhões de reais em pedras e areia. Ah, daí fala, não precisa? Claro que precisa, o município tem que contratar umas pedras para fazer manutenção de vias rurais, vias urbanas, mas não nessa totalidade, num recurso de grande monta. Assim, tem gente na nossa cidade ficando milionário e não querem largar o poder. Tem um projeto de perpetuação de poder. O grupo que está aí não tem vergonha na cara. A cidade está um caos, saúde um caos. Por que não coloca lá? Aí o vereador Gilmar foi bem feliz na fala dele. Piraquara tem direito a contratar junto, a coparticipação junto ao Ministério da Saúde, 42 médicos. Que bom que vai se desencadear do 13. Mas esse recurso poderia ser, porque é recurso livre, não é recurso vinculado. Então é uma vergonha o que esse prefeito está fazendo com a nossa cidade. Quer ficar milionário, já está milionário. Já está. Só pensa em dinheiro. Pensa em dinheiro, pensa em... Já vou concluir, senhor presidente. Pensa em prejudicar servidor público, sabe? Quer sair rico da cidade. E depois quer voltar de novo. Não quer largar o osso. Quer voltar como secretário, sabe? Então fiquem de olho nesse grupo que está aí. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vandinho. Vaneiro? Senhor presidente, nobres vereadores, população presente no plenário e população que ainda nos acompanha pela internet, muito bom dia novamente. Quero aqui dedicar o grande expediente, as explicações pessoais, e dizer que eu esperava ansiosamente que o prefeito vetasse o PL 64, mas, lastimavelmente, se tornou lei no dia de hoje. Porque é o seguinte, vamos dar nomes aos bois. Eu não participei da famigerada reunião lá no gabinete do prefeito, onde os nobres vereadores estavam lá, onde a principal, a secretária de Educação, que a iniciativa foi dela, ela que encabeçou o PL 64, cuja mira era persuadir professores que estavam em licença, em tratamento de saúde, e que ela
queria persuadi-las para que elas regressassem de forma rápida ao labor. Só que, em contrapartida, e muitas das vezes as professoras essas que estão em licença em tratamento de saúde, recebem lá um auxílio doença, elas têm uma remuneração significativa, mas por mérito delas. Elas fizeram por merecer, porque algumas têm mestrado, outras têm doutorado, algumas são especialistas. Mas o que me preocupa é que o seguinte, tem servidor que trabalha lá na Secretaria de Infraestrutura, vereador Eugênio, que ganha R$ 1.500. Este servidor, aliás, como sempre, o menos favorecido vai ser prejudicado. Aquele que ganha 2 conto. Tirar 20 ou 15% de uma pessoa que ganha 10 é insignificativo. A pessoa vai continuar no tratamento, mas brava, né? E não esperava isso de um governo que se diz pró-trabalhador. Mas o que eu fiquei preocupado e votei contra, porque eu estou preocupado com aquele cidadão que ganha 2 contos, tem que pagar IPTU, pagar IPVA, água, luz, comida, e não tem entretenimento. Aí não pode ficar doente. Vai ter uma diminuição lá de 25%, se for um servidor que tenha menos de 1 ano. Aquele que tem 1 ano, 76%. Aquele que tenha 2 anos de atividade, 77%. Vai diminuir significativamente. Tirar 25% de um cara que ganha R$ 1.500 é uma barbaridade. É uma supressão de direitos. Então, e são muitos. A prefeitura, em sua grande maioria, ela é composta de servidores que ganham até R$ 3.000. Agora, tirar 15% de quem ganha 10 não vai fazer nem cócegas. Vai deixá-las um pouco bravas, né? Porque elas não esperavam. Não bastasse o pré-julgado 28, agora tem o PL 64 que se tornou lei. Então, é só medida de retrocesso, é só precarização de direitos, uma brincadeira. E logo este governo que lá atrás assinava termos de compromissos com a educação, era amigo do servidor, tá aí, nós avisamos. Aí, pessoal, para concluir, quero falar aqui do processo 85 do PL 75/2023. Agradecer aos membros da Comissão de Constituição e Justiça e Redação por ter atendido o meu pleito, o meu clamor, pelo um prazo de vacância nonagesimal de 90 dias, para que o contribuinte tome ciência. A Prefeitura vai alterar a cobrança do ISS. Agora os processos administrativos serão eletronicamente. Então é importante que a Prefeitura, via Secretaria de Comunicação, de forma ampliada, senhor presidente, notifique que o contribuinte saiba que vai ter alteração no processo de cobrança do ISS. Conclua. Bem como o Refis. Provavelmente vai ter propaganda na televisão, no rádio, ou banners hasteados nas principais vias dos bairros. Era o que tínhamos para o dia de hoje, e fico triste que o prefeito Josimar não vetou o PL 64. É lei. Então, servidor que ganha 2 continhos aí, 3 continhos, é o maior prejudicado. Muito obrigado, tenham todos um excelente dia. Palavra, vereador Guanair. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos assiste presencial via web, bom dia. Eu acho engraçado algumas publicações das pessoas no Facebook, que ela coloca lá a foto dos vereadores que votaram e coloca a foto do vereador, a minha e do Lúcio Renato, como se a gente tivesse se ausentado da sessão. Eu não me ausentei da sessão. Eu não pude estar na sessão. É diferente. Eu estava com crise de bronquite. Eu tenho um atestado de 4 dias. Então, eu não me ausentei. Então, quando se fala isso por um servidor público, o servidor público fica revoltado, porque ele não se ausenta do serviço. Ele não pode trabalhar. Então, tem que ter paridade em relação, quando se fala do vereador também. Porque eu nunca fugi de uma votação política. Eu nunca fugi de votações polêmicas e nunca votei e nunca deixei de discutir aquilo que era para ser discutido. Então, só para que as pessoas entendam que nós não nos ausentamos. Percebe-se na minha voz que eu ainda estou me recuperando
de uma bronquite e de um refluxo. Então, só para que fique gravado nos anais dessa casa. Senhor presidente, eu também tive participando, mesmo com o meu, mesmo de atestado, eu tive participando sexta-feira, porque a gente pode estar de atestado, vereador, mas a gente não para de trabalhar. Eu não pude estar porque eu estava, naquele momento, em consulta com o médico, que a agenda dele é muito grande e eu não, ele só tinha justamente aquele momento, e como eu não sabia que teria sessão na quinta-feira à tarde, eu já havia marcado essa consulta. Então, o que acontece? Sexta-feira eu participei da reunião do GEL, e muito me preocupa, vereador Vandinho e vereador Marcelinho, e todos os vereadores dessa Casa de Leis, porque está havendo supervalorização dos imóveis nesse município, supervalorizações. Só para você ter uma ideia, o centro de Piraquara aqui se paga entre R$1.500, R$2.000 o metro quadrado do imóvel. E a prefeitura cobra não chega a R$500, não cobra o valor do imposto. É justo para o município isso? Isso é justo? Eu comentei sobre alguns loteamentos, só para concluir, senhor presidente, alguns grandes loteamentos que se fazem no nosso município, 300 de um lado, se abre uma chácara com 300 terreno do lado, vende-se a 150, 190, 200 mil um terreno. E qual que é a contrapartida do município? O que o município ganha com isso? Ah, mas vai vir bastante gente para morar em Piraquara. Só que depois estoura na gente aqui, que é vereador dessa Casa de Leis, porque são, vamos dizer, 300 terrenos. São 600 pessoas que vão vir morar nessa cidade. E se cada uma dessas 300 famílias vierem morar e tiver um filho, são mais 300 vagas na escola. A gente tem que atentar para isso, vereadores, e começar a moralizar. Nós, só para concluir, senhor presidente, a gente colocou 19 milhões de cobrança de imposto. Esse ano passado, 17 milhões. O município só arrecadou 10 milhões dos impostos que teriam. Isso porque já está defasado. Esse ano foram 19 milhões e ainda está em 9 milhões ainda. Já estamos na metade do ano e chegou a 9 milhões ainda de recebimento dos impostos que já estão defasados. Então, depois estoura lá no pequenininho, porque aí tem que começar a fazer dispensa, começar a diminuir receitas do nosso município. Seria só isso. Com a palavra o vereador Marildo Gomes. Passa a palavra. Wanderlei, faz favor. Com a palavra o vereador Nanico. Bom dia, senhor presidente, bom dia, população de Piraquara, bom dia, vereadores, bom dia, professor Pinto, professora Ana, Regiane. Bom dia às pessoas que assistem a sessão via online. Eu não queria entrar nesse debate a respeito da PL 64, mas eu não consigo ficar de fora. Até porque, muitas vezes eu estou sentado ali, eu nem voto, mas as pessoas vão lá e, como a gente faz parte da base, colocam a foto da gente, mas se pelo um lado eu votasse, eu também votaria na PL 64. No dia 24 de maio, o Robson mandou uma mensagem, reunião com o prefeito. Prezado vereador, presidente Nanico e demais vereadores, amanhã, quinta-feira, retomaremos a reunião extraordinária com o prefeito Josimar. Na oportunidade, estarão presentes os sindicatos dos professores, Associação dos Professores,
e o sindicato do quadro geral. É muito importante a presença de todos os vereadores. Assunto: pacote de medidas. Local: data 25/5/2023, às 14 horas e depois às 15 horas, gabinete do prefeito. Com 2 sindicatos, dos professores, Associação dos Professores e o sindicato do quadro geral. Então, assim, senhores vereadores, nessa reunião eu não fui, porque nós tratamos uma reunião anteriormente com a Loreci, com todos os vereadores, tendo em vista que naquela ocasião era só os vereadores da base, não estava o vereador Vandinho, o Marcelinho e os demais, o Lúcio Renato. Mas eu e os demais vereadores participamos com a Loreci, inclusive falando da Folha, que o maior peso na Folha era da educação, que eu não sou médico, não sou perito, mas tem pessoas que estão há 10 anos afastados da educação, 5 anos, 6 anos, né, afastado com laudo, né, com estresse, com outras situações aí, ganhando folha de quase 10 mil mês. Eu penso no pequeno, igual o Vandinho, mas os pequenos só pelos grandes. E a maior folha são os professores, que estão afastados e o município tem que arcar com esse recurso na totalidade e ainda tem que fazer um PSS para poder estar não deixando a vaga de professor, e teria um custo maior com o PSS, que tem sido feito e que estão trabalhando, né? E a maior folha era do caso da educação. Vou concluir, vereador Guanelli. Veio o projeto para casa, votamos na primeira votação aqui, publicamos, votamos em regime de urgência. Eu recebi a representante do sindicato, que nem eu disse, Cícero disse Pelego aqui, e vou concordar com o Cícero. Uma representante, faltando 10 minutos antes da sessão. Só que essa mesma pessoa, ela não estava presente. Mas na reunião desse dia, primeiro foi com o sindicato, que o prefeito informou as medidas. Com quem? Com a Regiane, que eu soube. Regina, do sindicato. É Márcia ou Regina o nome dela, presidente do sindicato? Regina. Quadro geral. Regina, um tal de Alexandre, e a menina do Tieira. Tinha algumas pessoas e alguns funcionários. O prefeito primeiro conversou com eles. Tranquilo. Depois disso foi com a educação, onde estavam as 3 representantes que estão, e a Loreci. Foram informados. Mas nesse período, até chegar no plenário da casa, tendo a associação mandado um e-mail para cá, e eu fui ter conhecimento depois, né, já no dia 19 o Fábio remeteu para a minha assessoria, só que a menina estava de licença, que eu tenho uma pessoa só que cuida disso, e eu acabei não vendo onde ela pediu uma reunião com os vereadores. Mas eu não vi por parte do sindicato. E digo assim para vocês, essa casa, eu na minha pessoa, eu não vou discutir mais processo nenhum com o sindicato, com nenhum dos 2 representantes, quer que seja os professores ou quer que seja o sindicato de servidores públicos. Porque se a gente sabe da coisa e silencia, depois joga na casa, eu não vou ter mais colocar a minha foto. Eu admito qualquer funcionário do município colocar a minha foto, mas não admito o sindicato colocar, porque não me procuraram o sindicato dos servidores públicos de Piraquara, para vir falar comigo ou com os senhores. Recebi 10 minutos antes aqui a Lucimar. Falei, Lucimar, agora o projeto está aqui. A casa vota o projeto legal. Se eu represento uma grande maioria, eu jamais ia deixar o prefeito trazer o processo aqui, marcava reunião em cima de reunião. Não aceitamos. Mas é suave. Depois vem aqui colocar cartaz. Sou contra, não a PL. A mesma pessoa que colocou o cartaz que não a PL 64, teve lá no gabinete com o prefeito conversando. E por que não conversou com o prefeito? Foi comunicado. Então, somos contra. Vamos marcar outra reunião, vamos conversar. Agora, depois que o processo veio para casa, passou aqui nos 8 dias, regime de urgência, foi lido aqui o processo, passou na primeira, até na primeira o vereador Vandinho até votou favorável, que era a legalidade, na segunda votou com o Marcelinho, entendeu? Pela reprovação do processo. Mas eu não voto, mas assim, eu tenho um grupo de vereadores que fazem parte da gestão do prefeito. E digo para você que é sindicalista e paga valor de sindicato, não contribua mais, porque sindicato pelego não adianta, porque ele não representa a grande maioria. Ele faz isso que fez aqui, convoca quando viu que o negócio já deu errado, vem para casa para querer pressionar o vereador. O processo está dentro da legalidade,
foi explicado para os vereadores, é a questão da folha. Alguns foram lá para brigar pelo piso da enfermagem. Engraçado, quando nós lutamos com eles, brigamos para aprovar, fazendo sessão extraordinária, é sábado, é domingo, aí o vereador serve. Agora, por um projeto, escolham bem em 2024 em quem você votar. Ah, por favor. Tiveram o representante da categoria deles, candidato a vereador, não ganharam. E, inclusive, estava lá, pedindo o apoio para os vereadores. Pedindo o apoio para os vereadores para votar, que não aguenta mais. Talvez por servidores não é legal, mas para a comunidade, que paga o meu salário dos senhores e 2 servidores, é bom, porque vai ter novamente professores na escola, e daqui a pouco está vindo mais projeto aqui, que também vai prejudicar a vida de servidor. E eu não vou tratar enquanto presidente, enquanto vereador, se vocês quiserem, nenhuma fala com sindicato nenhum. Seria muito obrigado. Bom dia. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. Amanhã tem sessão. Convocando outra para amanhã, uma sessão para amanhã. Quarta-feira. Quarta-feira. Dia 28. Quarta-feira, dia 28/6, às 14 horas. Teremos sessão extraordinária.